tem que ser bem bonito. Porque quando nós aplaudimos para o homem, é normal, né? Mas quando nós aplaudimos para o Rei dos Reis, aí é diferente, amém? Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para mim é uma felicidade imensa de estar aqui. Confesso que lá também eu queria estar hoje lá. Mas o Senhor assim, me deu esse compromisso de estar aqui com vocês. E aqui eu me sinto em casa. Né? Eu me sinto em casa, porque vocês é uma parte da família que vai morar no céu, né? E aonde tem o povo de Deus tem que se alegra, não é verdade? Você concorda comigo? O culto hoje é restauração, né, pastora? Restauração. Quem precisa de restauração? Eu preciso. Porque todos os dias precisamos ser restaurados. Diga aí, Senhor, nesta noite, eu quero e eu almejo ser restaurado por ti. Que o teu Espírito Santo desça e entre dentro do meu coração, abrindo o meu entendimento para aquilo que tu tem para a minha vida. Te peço, Senhor, fala comigo. Não aquilo que eu quero ouvir, mas o que tu tens para mim. Porque eu sei que o que tu tens para mim é bom, é agradável e perfeito. Então aplauda o Senhor. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 8, capítulo 8, versículo 40. Amém? Quero falar de uma restauração de uma mulher. Hoje está a Sara comigo. O apóstolo disse: minha filha, você vai, mas hoje, como tem culto, você não pode levar muita gente, não. E aí eu digo: vou levar a Sara. E glória a Deus, ela está ali, né? A glória de Deus. Queremos falar de uma restauração de uma mulher. Coloque aí e vocês vão ler comigo, amém? Ali, ó. 8h40. Havia uma mulher, havia uma mulher que estava com uma enfermidade durante 12 anos, uma hemorragia. E ela, ouvindo falar de Jesus, propôs em seu coração, dizendo: se eu somente tocar em Jesus, no seu manto, eu serei curada. Então ela foi, havia uma multidão numerosa, grande. E ela toca em Jesus. Amém? Aí. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela tinha sido cometida por uma enfermidade. E há 12 anos. Você imagina 12 anos gastando tudo que tinha, né? Gastando seus bens, seu dinheiro. Tudo que ela tinha, ela gastou. Mas a Bíblia diz que um certo dia ela ouve falar de quem? Ela ouve falar de quem? Jesus. E ela coloca dentro do seu coração, pastora Valéria, que ela, se ela tocasse no manto de Jesus, na bainha, ela ia ser curada. Olha que bem. Imagina que aquela mulher há 12 anos doente, mas ela demonstra aqui uma fé de restauração grandiosa. Porque muitas vezes nós, com pequenas coisas, nós estamos abatidos, não é verdade? Mas essa mulher, há 12 anos, ela estava enferma. Mas ela ouve falar de Jesus e ela coloca dentro do seu coração, dizendo: restauração é o quê? Quando eu falo de restauração, eu falo de conhecer verdadeiramente as raízes daquele que se chama unguento de
Jessé. Quando eu conheço Jesus de verdade, eu recebo o quê? A Bíblia diz que viria um unguento que nasceria da raiz de Jessé, que se chama Jesus de Nazaré. Então, quando ela ouve falar de Jesus, ela propõe em seu coração: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que havia, primeiro obstáculo, diga multidão. Segundo obstáculo, fraqueza. Terceiro obstáculo, ela era excluída da sociedade. Ela não podia estar no meio da sociedade. Porque, quinto obstáculo, ela era considerada impura. Você percebe isso aí? Então, para ela tocar no manto de Jesus, ela tinha que fazer algo diferente. E o que essa mulher faz diferente? Ela vai se arrastando pela multidão, para a multidão não ver ela. Mas quando ela chega aos pés de Jesus, também ali está alguém pedindo por uma cura. Quem estava ali? O chefe da sinagoga, Jairo, estava também pedindo por a cura da sua filha. Mas como essa mulher ia estar diante do chefe da sinagoga, que era aquele que dava as ordens, que era aquele que tirava as pessoas de perto da sinagoga? Imagine, irmãos e irmãs, o que essa mulher não teve que enfrentar. Ali estava diante dela o homem que tinha tirado ela do meio da sociedade, tinha afastado ela do meio da sociedade. Mas mesmo assim ela vai se arrastando por meio da multidão e toca nas vestes de Jesus, e imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente o sangue estancou. Imediatamente ela é curada. E Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro. Jesus, a multidão é numerosa, te oprime, te aperta, tu pergunta: quem te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aleluia. Você entende isso? Quando eu toco em Jesus de uma forma qual eu venho colocar minha fé em ação, eu toco diferente. E da maneira que eu toco, sai virtude do Espírito Santo. Imediatamente eu sou restaurada naquilo que é necessário ser restaurado na minha casa. Porque quando eu toco diferente. E a Bíblia diz que ela, imediatamente, ela confessa que ela havia tocado em Jesus. Naquele momento ela houve uma restauração completa. Primeiramente, Jesus cura ela da enfermidade. Na segunda coisa, Jesus estende a mão e ela levanta e reconhece que ela é reconhecer que ela era impura, mas estava diante daquele que podia mudar a sua sorte. Imediatamente o Senhor mudou. Você entende isso, amado? É forte demais. Aquela mulher não somente foi curada daquela hemorragia, mas ela foi restaurada a sua vida completa. Houve uma restauração completa na vida daquela mulher. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos orando, nós estamos buscando, mas nada acontece. Anos e anos nós buscando o Senhor e parece que nada acontece. Mas quando o Senhor está calado, Ele está trabalhando. Quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Por que não falar de uma outra cura que se encontra lá em João 5? A Bíblia diz que Jesus está saindo de Jerusalém, passando em Jerusalém. Ali estava no tanque de Betesda, chamava culto, o tanque da purificação. Estava quem? Um paralítico durante 38 anos. Ele estava lá, em cima daquela cama. Mas era um sábado e ninguém poderia fazer nada
Betesda, e ele pergunta assim: por que tu não entra? Ele: não, Jesus, é porque quando eu movimento, quando as águas se movimentam, entra alguém na minha frente, imediatamente ele é curado. O que eu entendo disso? Muitas vezes colocamos desculpa para que Deus nos propõe para nós fazermos. Não é verdade? Às vezes Deus já deu a condição, já deu a oportunidade, mas muitas vezes nós estamos ali amarrados em uma situação dentro do nosso argumento. Porque este paralítico demonstra aqui um argumento diante do Senhor. Ele coloca: não, todas as vezes que o anjo vem e movimenta as águas, alguém entra na minha frente e é curado, e novamente eu fico aqui. Ele estava dizendo um argumento para o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele diz assim, ele poderia muito bem dizer: coitadinho do bichinho, está aí há 38 anos, não é verdade? Precisando de um milagre. Vamos dizer que o Senhor, pastora Valéria, dissesse: não, agora eu vou levantar ele. Mas não, o Senhor dá uma ordem de comando para ele. O Senhor disse: toma a tua cama e anda. Imediatamente a Bíblia diz que o paralítico levantou e andou e levou sua cama. Mas o povo da sinagoga, o chefe da sinagoga, imediatamente disse que ali não era o momento de haver cura, porque era dia de sábado e ele não podia ser curado e nem carregar a cama. Outro obstáculo. Mas mesmo assim ele disse: aquele que me curou disse que eu podia carregar a cama. Aleluia. O que é que você tem carregado, irmãos? O que é que você tem carregado, que não tem colocado diante do Senhor? Qual é aí a restauração que você precisa nesta noite? Eu vim dentro do carro e dizendo: Senhor, o que a tua igreja precisa nesta noite? Quando eu cheguei aqui, eu me lembrei do sorriso da pastoreada. Toda vida que eu vejo ela está sentada, louvando, adorando ao Senhor, sorrindo. E eu digo assim: Senhor, mas ela não está, mas a igreja está ativa. Porque vocês entenderam o valor, a importância daquele que comanda a igreja. Aleluia. Que é o Senhor. Carabaço, e andarabaxo, querebaço, andarabaxo. Aonde está a restauração? O que você almeja para Deus te restaurar nesta noite? Essa mulher, ela tinha uma doença que era uma doença incurável, mas diante do poder de Deus, não há nada que Deus não possa fazer. Aleluia. Irmãos, confesso para vocês, não há doença que Deus não possa curar, se Ele quiser. Observe que essa mulher estava há 12 anos sofrendo da mesma coisa. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela disse: não, se eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Aleluia. Será que nesta noite eu e você estamos com essa fé? De tocar nas obras de Jesus, de tocar em Jesus diferente hoje. E aquela coisa que tanto você busca, Deus resta lá na sua casa. O Senhor, Ele não somente quer restaurar, irmão. Jesus quer curar. Jesus quer libertar. Jesus quer te usar para libertar outras pessoas. Porque você é escolhido do Senhor. Deus, Ele está nos chamando neste tempo para dizer que nós temos que se levantar para levar e estender a mão àquele que precisa. O que eu observo aqui é que Jesus estendeu a mão a esta mulher. Imediatamente ela se sente amada, honrada e curada ao mesmo tempo, porque ali ela recebe a identidade dela. Muitas vezes nós estamos sem a nossa identidade em Cristo. Andamos e dizemos que somos crente, andamos como crente, falamos como crente, mas a nossa identidade, não temos a nossa identidade em Deus. Por quê? Porque falta fé. Aleluia. Muitas vezes queremos só as bênçãos do Senhor,
mas não queremos andar como Jesus andou, não queremos estender a mão àquele que precisa. Essa mulher, ela, primeira coisa, amados, ela tinha sido exposta, ela tinha sido excluída da sociedade, não havia mais sociedade para ela, ela não podia se encostar em ninguém, porque era considerada impura. Muitas vezes nós estamos tratando as pessoas também dessa maneira. E cadê o amor de Deus? Onde está o amor de Deus? Pregar é fácil, falar do amor de Deus aqui em cima é muito fácil, mas sabe, o verdadeiro amor de Deus é quando nós estendemos a mão naquele que está lá na rua, que está necessitado, que está precisando de uma palavra amiga. Eu tenho feito um trabalho lá na Fundaca, toda terça-feira. Nós fazemos um culto lá. E quando nós chegamos ali, no primeiro dia daquele culto, tinha pessoas. E Deus foi curando. E todo dia de terça-feira, quando a gente vai, aquelas pessoas que nós oramos já não se encontram mais. Jesus já tem tirado isso. Alguns Deus leva, outros Deus cura. Mas o que eu aprendo com isso? É que eu deixei de lado por muito tempo, pastora. Eu dizia, eu quero fazer tua obra, Senhor. Mas eu quero fazer tua obra, Senhor. Mas o que acontece? O que acontece? Às vezes nós queremos fazer a obra só dentro da igreja. Está entendendo? Queremos fazer a obra só quando nós estamos dentro da igreja. É fácil. É muito fácil eu fazer a obra com a Sheila que eu conheço. É muito fácil eu fazer a obra aqui, porque aqui só tem gente curada. Certo? Só tem gente curada. Só tem gente restaurada. Aqui só tem gente restaurada. Aqui só tem gente curada. Aí se torna muito fácil para mim fazer a obra. Não é verdade? Agora, se torna difícil eu fazer a obra onde eu chego no lugar e tem um monte de gente enfermo, precisando de uma palavra amiga e precisando de um abraço. Aleluia. Muitas vezes eu tenho que abraçar. Eu te pergunto hoje, o que é que você quer que Deus restaure na sua vida? É a finança? É alguém na sua casa? É a sua família? Irmão, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo. Mas o Senhor passeia no meio dessa igreja. O Senhor passeia neste lugar. Ainda que não tivesse um pregador nesta noite, o Senhor ia fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus, tem um pastor, se é pastora, Deus é Deus. Aleluia. Ele não precisa de mim para trazer a preciosa palavra dele, não, porque quando Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer. Percebe que essa mulher toca no manto de Jesus, imediatamente ela é o quê? Curada. Mas ela poderia muito bem sair de fininho e ir embora. Mas saiu o poder do Senhor, pastora. E alguém tinha que conhecer aquela mulher de verdade. Alguém tinha que ver quem era aquela mulher. E a Bíblia diz que quando Jesus disse, quem me tocou?
Jesus responde para ele: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, de mim saiu poder. Entende isso? Arabaço e andarabaxou. Deus, Ele está buscando uma igreja que viva a um nível de fé, uma unidade de fé, que ainda que não esteja vendo, mas ele vai crer que o Senhor é Deus e que Ele vai fazer. Aleluia. Como está lá em Hebreus 4. Em Hebreus 4,16 ele diz assim: olha, achegai até o trono da graça, para que possais receber graça no dia da tua necessidade. Mas ele vai dizer: achegai confiantemente até o trono da graça, para que possa receber graça. Ou seja, confiar. Eu não posso entrar de qualquer jeito. Eu tenho que confiar que Ele é soberano, que Ele é Deus, e que eu tenho que entrar confiantemente que Ele vai fazer. Quando essa mulher toca em Jesus, ela é curada imediatamente, instantaneamente. Mas Jesus não queria só dar a cura da enfermidade. O Senhor queria curar as emoções daquela mulher que tinha sido fragilizada por conta da sociedade. Entende isso? Muitas vezes a sociedade faz isso conosco. E durante anos andamos que nem essa mulher, com falta dessa cura na nossa alma, na nossa identidade. E por muito tempo, muitas vezes, nós andamos com falta dessa identidade em Cristo. Falta de paternidade. Sem reconhecer, porque muitas vezes nós reconhecemos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Isso é bom. Mas também temos que reconhecer Ele como nosso Salvador, aquele que é o único, verdadeiro, nosso Salvador. Mas muitas vezes conhecemos só como nosso Senhor, aquele que provê todas as coisas. Mas temos que aceitar a nossa identidade, que Ele é o nosso Criador, ou seja, Ele é o nosso Pai. Entendeu? Quando você aceita o Senhor como Pai, então é fácil você aceitar qualquer tipo de liderança. Porque a sua identidade está restaurada. Mas no momento que eu não aceito a minha liderança como minha liderança, como me submetendo, o que acontece? Falta de identidade. Quando eu tenho um problema com a minha liderança, falta identidade em Deus. Você entende isso? Primeiramente você precisa receber o Senhor como teu Criador, como aquele que te criou, como aquele que é o teu Pai, que te gerou, aquele que fez tudo por você. Quando você recebe isso, você recebe a sua identidade. Então é fácil você se submeter à sua liderança. Você entende isso? Para haver restauração na minha vida, eu preciso de restauração na minha identidade. Você sabia, pastora, que eu fui restaurar a minha identidade? Eu não sei se eu já contei uma parte daquilo que Deus fez na minha vida aqui, nesse lugar. Alguém já ouviu uma parte? Uma parte já, né? Vocês ouviram que eu fui rejeitada? A minha mãe, ela casou com meu pai, para vocês saberem o que Deus faz em nós. A minha mãe casou com meu pai tinha 4 filhos, tinha 4 viúvos e tinha 4 filhos. Então a minha mãe morava no Seringal, eles eram do Seringal, e a minha mãe, ele falou para minha mãe assim: olha, eu vou casar contigo,
mas durante tanto tempo tu não pode ter filho, porque tu tem que criar os meus filhos que eram pequenos. E no seringal não tinha pílula, não tinha injeção, não tinha nada para se prevenir. E o que acontece? Minha mãe engravidou. E quando a minha mãe chegou para o meu pai e disse: eu estou grávida. Aí sabe o que foi que ele disse? Tá bom, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Ele foi na mata, pegou uma casca de carapanaúba, não sei se alguém conhece aqui. Pegou um negócio, uma cabacinha, fez um chá e deu para minha mãe. Só que a minha mãe tinha aceitado Jesus como missionário que tinha ido pregar a palavra de Deus. E aí aquele missionário tinha pregado lá em João 15, versículo 7. Ele fala o quê? Tudo que pedires no meu nome, crendo e não duvidando, assim eu farei. Percebe isso? Minha mãe analfabeta, não sabia nem ensinar o nome dela, mas ela aceitou Jesus. Amado, eu estou falando tudo isso aqui porque é o Espírito Santo que está fazendo, mandando alguém fazer. Talvez você que está aqui, alguém que está aqui está precisando disso, dessa restauração. Amém? Eu nem gosto de contar isso para ninguém. Gosto de contar meu testemunho, porque Deus manda. Então, meu pai fez um chá e deu para minha mãe. Minha mãe vai para a beira do rio lavar roupa. Quando chega na beira do cadapé, começa a sangrar. Mas imediatamente minha mãe levanta e diz: Senhor, aquele missionário disse que tudo que pedir no teu nome, crendo e não duvidando, tu fará. Então eu entrego essa pessoinha que está aqui dentro, seja homem, seja mulher. A minha mãe disse que imediatamente, quando ela fez essa oração, o sangue estancou. Minha mãe passou a gravidez todinha. Quando ela me teve, meu pai não me quis. Dei para sua mãe. E a minha avó me criou durante 4 anos. Depois de 4 anos, meu pai me pegou de volta. Porque agora eu já estava criada. Agora eu já estava grandinha. Não dava mais trabalho. Você entende isso? Cresci ali, mas sempre sentindo aquela rejeição. Tipo meu pai com meus irmãos e tudo mais, me sentindo diferente. Mas eu acho que estava tudo bem. Mas chegou o dia que meu pai foi preciso, meu pai sentar com a minha mãe e contar a minha história. Naquele dia, amados, naquele dia Deus restaurou a minha identidade. Naquele dia eu fui restaurada pelo Senhor. Porque naquele dia eu entendi que eu não era somente uma filha bastarda, mas eu era herdeira, co-herdeira de Cristo. Porque Deus tinha me cuidado ainda no ventre da minha mãe. Deus tinha cuidado de mim. Você entende isso? Você é amado do Senhor. Essa mulher, eu acredito, eu trago conjecturando para o tempo de hoje. Eu acredito que essa mulher era amada pelo Senhor, ela era cuidada pelo Senhor, e por isso Deus permitiu, deixou ela passar durante esse tempo todo doente, mas Deus não deixou ela morrer, porque tinha que haver uma restauração na vida dela. Ela tinha que ser restaurada a identidade dela. Ela recebeu uma restauração, não somente na parte da sua doença, mas uma restauração na sua identidade. A Deus, Ele quer nos restaurar, amado. Não sei como está gerando essa palavra aí no seu peito, no seu espírito. Mas sabe o que eu sinto aqui neste lugar? É que Deus está restaurando pessoas neste lugar. É que Deus está visitando pessoas neste lugar. É que Deus está fazendo uma grande obra neste lugar. Você crê nisso? Deus, Ele quer fazer algo grande nessa noite. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor com os braços abertos e dizendo para nós nessa noite: me peça tudo que você quiser, e assim eu vou fazer.
mas aquilo que agrada o coração de Deus. Porque às vezes nós, quando Deus fala para a gente pedir, a gente já pensa logo nas coisas materiais. Não é verdade? Já pensa logo no dinheiro, na casa, no carro, no bem-estar da terra. Mas o Senhor está dizendo é pedir as coisas celestiais. Porque se você pedir essas coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você entende isso? Levante ele do seu lugar.